Olá, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês algo que o Senhor tocou no meu coração, digamos assim, um alimento recebido do alto, um pão que o Senhor me deu. Quero dividir com vocês, espero que possa edificar a vida de vocês também. O Senhor tem ministrado muito o meu coração enquanto eu faço a leitura da Bíblia com as crianças. Claro, a ideia original era ministrar a vida delas apenas, mas, nossa, tem sido momentos maravilhosos. O Senhor tem falado muito comigo. E às vezes eu choro e as crianças estranham também. E é uma coisa que eu recomendo que todas façam. Imagino que já fazem, mas é muito importante esse culto diário. Ler a Bíblia com as crianças, orar com elas, orar antes da leitura, orar depois, conversar sobre o que foi lido para ter certeza que elas entenderam, né? E alimentar o espírito delas, sabe? E nesse momento o ponto da leitura que eu tô é a saída do Moisés do Egito. Mas já ontem o Senhor falou comigo, eu só não tive tempo de parar e gravar. E hoje ele falou mais uma vez. Eu quero primeiro compartilhar o que ele falou ontem, até para os assuntos não se misturarem. E depois eu vou, num vídeo posterior, falar o que ele comentou hoje. Mas ontem o Senhor tocou muito meu coração sobre a Joquebede, a mãe do Moisés, né? Se a gente pensar nas circunstâncias que aquele povo vivia, eles estavam numa situação em que, vocês sabem, os israelitas chegaram no Egito com o José, ganharam um terreno muito bom numa região chamada Goshen e viveram ali por mais ou menos uns 200 anos como pastores, sem se misturar com os egípcios, até porque para os egípcios eles eram uns bárbaros, barbudos, cabeludos, sujos, mas Deus manteve essa distância social, porque Deus queria manter eles sem se misturar com o ocultismo dos egípcios, né? Só que também essa vida pacífica fez com que eles começassem a tratar Deus como um Deus tribal, como tantos outros que as outras civilizações do Oriente Médio tinham na época, né? Então começou a se tornar um Deus distante e a fé deles começou a se tornar só ritualística, né? E para poder outra vez se revelar para o seu povo como ele é, um Deus de amor, um Deus de santidade, Deus teve que permitir que o povo fosse escravizado, né? E o interessante é que o primeiro dos faraós que começou a ter o seu coração voltado contra os hebreus pelo próprio Satanás se chamava Seth, que é o nome do deus do inferno, né, da divindade da morte para os egípcios. Isso não é à toa, porque tinha um demônio de morte por trás disso. E a gente conhece a história, a gente sabe que foi ordenado, eu não sei dizer bem se foi o próprio Sete ou se foi o Ramsés, o filho dele, Ramsés I, mas foi ordenado que os bebês masculinos fossem jogados ao rio Nilo, né? Porque eles tentaram de todas as formas suprimir o povo hebreu, né? Só relembrando para vocês se situarem na narrativa. Só que com a bênção de Deus, mesmo tendo sido escravizados, ganhando uma alimentação ruim, trabalhando muitas horas por dia, chicoteados, os judeus continuaram tendo muitos filhos, continuaram sendo um povo muito forte, saudável e continuaram crescendo. Então, Satanás colocou no coração desse faraó a estratégia de matar todos os meninos. Por quê? Porque na época eram só meninos que pegavam em armas e eles acreditavam que dessa forma eles poderiam abafar qualquer futura rebelião que os judeus pudessem estar planejando contra eles. Claro, isso quebraria eles na alma também, né? Só que no meio desse povo todo, teve uma mulher que não aceitou. Então, enquanto muitos outros acabaram entregando seus bebês e tendo a tristeza de ver os seus menininhos sendo jogados no Nilo, teve uma mãe que teve um filho e disse: não, meu menino não vai ser afogado. E foi esse o ponto da narrativa em que Deus ontem tocou muito o meu coração. A não aceitação das circunstâncias. A humanidade vive ciclos, vocês sabem. E
como diz a própria Bíblia, vem a tempestade e vem a bonança e vem a tempestade. Geralmente na bonança as coisas se assentam e as tempestades são usadas por Deus para outra vez mostrar o seu poder, né? E no meio dessa tempestade, Joquebede disse: não, meu menino não vai ser afogado. E ela começou a fazer tudo que estava no alcance dela para esconder esse menino. Então ela provavelmente mantinha ele amamentado, coberto, escondido. Só que a Bíblia diz que chegou um tempo em que o choro dele começou a ficar muito alto e foi impossível esconder o menino. E mesmo assim, ela não entregou os pontos, dizendo: agora vão jogar ele com 2, 3 meses no Nilo. Não. A Bíblia diz que ela pegou o junco e trançou um cesto. Como vocês sabem, muitos povos, desde a antiguidade, usam junco para fazer canoas. Acontece aqui relativamente perto do Brasil, nos Andes, até hoje, por exemplo, né? Ela pegou o junco, ela fechou com piche as frestas, e nesse ponto da narrativa, o meu filho Miguel, de 5 anos, me disse: olha, mãe, igualzinho a Arca de Noé. Ponto pra gente meditar. Eu fiquei pensando muito nisso, é mesmo. E ele mesmo disse: a Arca de Noé salvou o Noé e a família da água, e ela também teve os furinhos fechados com betume, né, com piche. E a cesta do Moisés foi uma mini arca, o Miguel disse. E é verdade, não é? Mas voltando ao fio da meada, ela fechou os furos com betume, provavelmente forrou com tecidos, colocou ali o seu menino, foi com a Miriam, a irmãzinha mais velha, para a beira do rio Nilo. Eu creio que o tempo todo em estado de oração, pedindo para o Senhor estratégia, como, quando, onde, porque ninguém tem essa força. Num momento de tanta tensão, de tanto desespero, onde as suas vizinhas estão todas chorando, enlutadas, ela teve essa frieza, essa capacidade de raciocinar, porque Deus estava guardando ela, orientando ela. Eu tenho convicção de que ela estava orando e buscando de Deus isso. E ela foi até o Nilo, provavelmente onde o Senhor mostrou para ela: ó, coloca aqui, e ela colocou o cesto ali. Alguns dizem que entre os juncos, outros dizem que soltou na água, não se sabe. O fato é que ela deixou a irmãzinha ali vigiando e voltou. Provavelmente para ninguém dar falta dela, né? Nenhum feitor de escravos sentia falta dela. E a irmãzinha ficou ali vigiando. E eis que veio uma das filhas do faraó se banhar no rio. Acredita-se que ela não podia ter filhos, porque ela se comoveu muito e quis o bebê para si. Se ela fosse uma mãe cheia de filhos, ela talvez olhasse com desprezo o filho dos hebreus. Haja visto que os egípcios já de várias gerações já nutriam um desprezo pelos hebreus, né? Mas ela olhou e se comoveu. Então acredita-se que ela não teve filhos, ou seja, Deus fechou a madre dela para o coração dela se comover com aquele bebezinho. E ela quis ele para si. Ela pegou ele para si, deu para ele um nome egípcio, Moisés, que significa tirado da água, né? E levou ele, disse que levaria para si. Nesse momento a Miriam salta de trás da moita de juncos e diz: a senhora quer uma ama de leite para ele? Porque claro, ela não gerou, ela não tinha leite. E a princesa aceitou. E a Miriam correu, buscou a própria mãe, Joquebede, apresentou para a princesa, e a princesa então resolveu contratar ela como ama de leite e disse: ó, leva o menino e dá de mamar, e quando ele for desmamado, traz para mim. Então, olhem a situação. A única mulher com seu filho menino sobrevivente foi a Joquebede. Ela pôde ficar em casa enquanto todos os outros estavam indo fabricar tijolos e poder amamentar o próprio filho. E na época o período de amamentação era até 3, 4 anos de idade. Então ela viveu o impossível porque ela fez o possível. É isso que Deus ministrou no meu coração. A nossa função, a nossa responsabilidade é fazer todo o possível, movidos por fé. Quando chegar no limite do impossível, aí nós temos que entregar na mão de Deus. Mas a nossa tendência muitas vezes é nem esgotar as possibilidades e já desanimar ou querer deixar muito cedo na mão de Deus. Deus é o Deus do impossível. O possível é conosco. E a fé da Joquebede de fazer todo o possível, fazer o seu melhor, mesmo diante das circunstâncias contrárias, foi honrada por Deus. E Deus fez um milagre tremendo. Ela pôde voltar para casa com seu bebê, sem medo de que algum soldado fosse tirar dela. Pôde ficar em casa, criar o seu filho e ainda ganhar um salário da princesa por isso. É um milagre tremendo, né?
E com certeza ela ensinou ele. E ela sabia que entregar ele no palácio seria dolorido, mas ela com certeza, com os olhos da fé, ela vislumbrou no seu menino o Salvador de Israel ali, o libertador de Israel. E a fé dela foi honrada, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, que nós possamos ser como Joquebede e fazer todo o possível, crendo no Deus do impossível. E que a gente saiba distinguir, a discernir o ponto em que a gente tem que parar de agir e deixar na mão de Deus. Mas enquanto Deus não nos liberar, enquanto Deus não disser, chega, agora é comigo, que nós possamos fazer o possível. Orar pelos filhos, ensinar a Bíblia para eles, tapar as brechas. Hoje em dia não precisa mais de piche, a gente hoje em dia tapa as brechas com o sangue do cordeiro, né? Que a gente possa correr atrás, fazer tudo que é necessário, que não sejamos negligentes, mas que na hora de entregar, que a gente possa entregar nas mãos de Deus e ter fé de que o impossível é a parte dele, e Deus sempre faz o impossível com excelência. Que esse pequeno discernimento que Deus me deu possa alimentar vocês e edificar a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus.